Que a graça do Senhor esteja conosco, amém? Convido os irmãos já para abrirem a palavra de Deus na Epístola de Paulo a Filemon. Nós, hoje pela manhã, já começamos a ver um pouco mais sobre essa carta do apóstolo Paulo a Filemon. É uma carta pequena, 25 versículos, mas nós encontramos muitas coisas preciosas da palavra do Senhor. E nós encontramos muito também do modo que nós devemos viver, o procedimento que é correto para nós quando nós pensamos quanto à reconciliação, perdão, amor de Deus, petições, tudo isso nessa carta, apesar de pequena, se encontra muitos assuntos, muitas coisas muito importantes para nós. Hoje eu gostaria de ler, como eu já li pela manhã ela inteira, hoje eu vou ler apenas até o versículo 7. Filemon, do versículo 1 ao versículo 7. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti, nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós estamos diante de sua palavra, nós estamos diante do momento que sabemos que pela ação do teu Espírito Santo pode ser um momento divisor de águas em nossas vidas. Sabemos que, cientes da tua presença, cientes de que o Senhor age no meio do teu povo, nós podemos pedir a ti, Senhor, opere em nossas vidas essa noite. Senhor, fale através de sua palavra. Senhor, que nossos corações sejam alcançados por essa poderosa palavra, o anúncio do Senhor. Nós não estamos ouvindo palavras de homens, mas estamos ouvindo uma palavra que vem do céu. E assim, Senhor Deus, aquece os nossos corações para essas verdades. Não nos faça, Senhor Deus, meramente ouvintes, mas praticantes delas, Senhor. Que ela possa ecoar em nosso viver, transformar as nossas relações, transformar as nossas expectativas. E assim, Senhor, mais uma vez, arder a chama do Evangelho em nosso peito. Assim nós te pedimos, cientes do poder do Senhor, do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Filemon é um daqueles pequenos livros da palavra de Deus que você pode encontrar basicamente em uma página ou duas da Bíblia, né? No Antigo Testamento nós temos Obadias, e no Novo Testamento nós encontramos Filemon, 2ª e 3ª João, e Judas, também livros pequenos. Mas esse texto, como sabemos, ele fala muito sobre a nossa identidade com Deus no aspecto de relacionamento, no aspecto de reconciliação, no aspecto de compreendermos um pouco mais o que vivemos em unidade. Isso faz parte porque nós entendemos que o assunto principal, girando em torno de Onésimo, fala sobre um escravo que havia prejudicado, roubado o seu mestre chamado Filemon, e então fugido dele. E esperando se esconder, ele vai nessa metrópole, Roma. Pelo contexto nós percebemos que Onésimo havia fugido para Roma, onde ele ouve Paulo pregando o Evangelho. E este fugitivo, chamado Onésimo, se converte. O apóstolo o envia de volta ao seu mestre cristão com a seguinte carta de reconciliação que nós estamos acompanhando, desde a manhã e hoje também acompanharemos. E embora o seu primeiro objetivo fosse apenas devolver e reconciliar esse Onésimo com Filemon, essa é uma carta muito rica. Cada sílaba, cada circunstância que é colocada aqui, ela tem uma substância muito especial da palavra de Deus. Aqui, sem tolerar o roubo de Onésimo, sem tolerar o que ele possa ter cometido, o apóstolo viu a vida desse escravo ser transformada pela graça. Ele foi transformado de uma pessoa fugitiva que era inútil aos olhos de Filemon para ser útil, não apenas para Paulo, mas também para o seu antigo mestre. O versículo 11, inclusive, faz esse jogo de palavras, esse trocadilho, né? Onésimo significa útil. Então, no versículo 11 diz, ele antes te foi inútil. Como pode, né?
uma pessoa útil, né, que significa útil, mas era inútil. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Então a força dessa reviravolta, mais uma vez, a transformação do poder do Evangelho, se coloca aqui nessas expressões. O apóstolo, ele escreveu a Filemão não apenas para que Filemão recebesse Onésimo de volta, mas que também o acolhesse como um irmão em Cristo. Às vezes a gente não presta muita atenção nesses contextos, mas irmãos, a bênção maior não é apenas restituir as tarefas que Onésimo fazia, ou algum tipo de encontro. A bênção maior é que agora estava voltando para Colossos um irmão em Cristo. Essa é a bênção maior. Inclusive, quando nós olhamos dessa perspectiva, as outras coisas são muito menores para nós. Então aqui, o apóstolo Paulo escreve a Filemão, pedindo que ele recebesse Onésimo, e mais do que isso, ele compromete-se com Filemão a cobrir a perda financeira, tudo que ele sofreu, eu pagarei. O apóstolo Paulo diz, a preocupação dele é que estivessem então aqueles irmãos reconciliados. Irmãos, como é que nós explicamos essa resposta contracultural à má conduta de Onésimo, por um lado, e ao pedido aparentemente incrível do apóstolo Paulo a Filemão? A resposta é que quando Cristo nos alcança, nós nos tornamos nele uma nova criatura. Aqui você encontra a aplicação do poder do Evangelho nas vidas comuns. Nós não estamos falando de um grande evento, nós não estamos falando de uma reconciliação entre dois países, ou uma segunda guerra mundial, mas estamos falando de dois irmãos. Então, como nós percebemos aqui na palavra de Deus, que Cristo Jesus é capaz de nos unir acima de qualquer tipo de circunstância. É interessante que Paulo não disse assim, Filemão, perdoe Onésimo, mas com uma condição, que ele prometa que nunca mais faça isso de novo, porque na próxima vez não haverá perdão. Você não encontra isso na carta a Filemão, mas às vezes em nossos relacionamentos, às vezes em nossos casamentos nós fazemos isso. Marido, mulher, olha, essa foi a última gota d'água, a partir de agora não tem como mais. Mas a palavra de Deus nos mostra um amor que vai acima dessas circunstâncias. Nós devemos inclusive perdoar como Deus nos perdoou. Apóstolo Paulo diz aos Colossenses no capítulo 3, versículo 13, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Já pensou se Deus dissesse para você, essa é a última gota d'água, a partir de agora eu não te perdoo mais, acabou. Não é assim conosco, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Paulo é um pecador, pedindo um favor em nome de outro pecador, contando com a compreensão de outro pecador. E é essa a beleza do Evangelho. Cada palavra então dessa carta é muito sabiamente colocada. E o apóstolo Paulo começa chamando a si mesmo como um prisioneiro de Jesus Cristo, como nós vimos pela manhã. E o apóstolo ele usa dessa cortesia, desse tato ao escrever e enfatiza uma colaboração que ele esperava de Filemão. E é aparente, inclusive, nas palavras iniciais. O primeiro versículo, então, o apóstolo Paulo diz, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. Irmãos, como nós falamos pela manhã, Filemão ela é uma carta privada, com assunto direcionado envolvendo Onésimo, mas ela possui traços de comunidade, partilha, de fé, amor e colaboração entre os irmãos. Eu quero hoje que os irmãos possam enfatizar junto comigo essa descrição inicial, quando ele chama Filemão de amado Filemão e também nosso colaborador. Duas descrições aqui, dois adjetivos especiais. Filemão era amado e um colaborador. Eu estava estudando sobre Filemão e um comentarista o descreveu assim, Filemão, um homem que era fácil apelar. E é interessante pensar nisso. Filemão era uma pessoa, claramente um homem, de quem era fácil pedir um favor. A gente acaba conhecendo durante a vida alguns que se orgulham de serem difíceis, que se acham bons por serem mais trabalhosos ou difíceis para se lidar. A pessoa precisa me amar muito para ficar perto de mim, porque eu não sou fácil. Se tem algo que me incomoda, eu falo mesmo. Quem me ama, ama de verdade, porque eu não me dou com todo mundo, não. Tem pessoas, irmãos, que são, nesse contexto, ao contrário de Filemão. Mas Filemão era uma pessoa fácil de se apelar, fácil de se chegar e pedir um favor.
É interessante que uma vez, quando eu trabalhava numa empresa aqui, antes do ministério pastoral, tinha uma pessoa complicada na nossa sala, e os irmãos sabem, quando você trabalha com uma pessoa que é complicada, e você está ali mais tempo do que você fica com a sua família, as coisas vão ficando mais aquecidas, né? E aí a pessoa ia e tal, e difícil, e trabalhosa, e vai, e tudo que acontecia era complicado de se tratar, até que um dos colegas chegou para ele e perguntou assim, vem cá, a tua mãe gosta de ti? Aí, foi extremo, né? Não, porque eu acho que nem a tua mãe gosta de ti. Aí fica o pessoal dá risada, né? Mas, porque a gente fica pensando, como é que tu consegue viver desse jeito? Ser dessa forma? Filemão, irmãos, era um homem cuja fé em Cristo e o amor aos irmãos era conhecido por todos os homens. Um homem a quem era fácil apelar, e nós devemos ser assim. Então a história dele havia chegado até Roma, onde Paulo estava na prisão, Timóteo também é citado aqui na abertura da carta, provavelmente conhecia ele também. Um homem amoroso, uma pessoa que era fácil de se pedir alguma coisa. A sua casa, a casa de Filemão, irmãos, deve ter sido como se fosse um oásis no deserto. Pelas expressões que o apóstolo Paulo fala aqui, ele cuidou muito do povo de Deus. É algo realmente impressionante quando a gente olha, por exemplo, aqui o versículo 7 que nós lemos. O apóstolo Paulo diz assim, sobre Filemão, pois irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor. É tão bom, né, irmãos? Tem amores que nos confortam. Como é bom receber isso. E ainda ele diz, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Essa é uma beleza de expressão. Alguém que você comunga, vive junto e o seu coração é reanimado. Você é reanimado por intermédio dessa pessoa. Então, antes de nós pensarmos, né, e desejarmos ser amados pelos irmãos, pense se você é alguém amável. Se você é alguém que ao se aproximarem de você, os irmãos ficam reanimados. Porque senão você pode ser aquela pessoa que as pessoas se aproximam de você e saem pior, saem se arrastando. Eu estava com um pouco de fôlego, mas depois que eu falei com o fulano, aí já não dá mais. Mas é assim, caso não, ainda é tempo de mudar. Não tem ninguém, irmãos, tão azedo que a doçura do evangelho não possa melhorar. Essa é a beleza de Deus. Eu ouvi alguém dizendo uma vez que depois que um homem se converte, até os seus animais domésticos, os seus cachorros, os seus gatos, vivem melhor. A pessoa se torna amável. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. Então, primeiramente, sobre Filemão sabemos que ele era amado. O que é isso? Talvez hoje em dia a gente perca um pouco do peso. Na quarta-feira, o pastor André falou, né, aquelas figurinhas que você coloca no WhatsApp, um coraçãozinho que você manda hoje com mais facilidade. Mas o que significa realmente nós sermos amados? Essa palavra aqui significa muito amado, valorizado, querido. Essa palavra descreve o amor de outro, esse amor sendo chamado do coração do doador, pela preciosidade do destinatário, o amado. Irmãos, amado na Bíblia é usado apenas para cristãos, unidos com Deus e uns com os outros em amor. Essa é a expressão de quem é amado. Amado é a descrição que Deus faz de Cristo. Mateus capítulo 3, versículo 17, a voz dos céus do Senhor dizendo, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Amado é uma expressão, irmãos, que nós talvez perdemos hoje em dia, mas amado descreve alguém que tem um relacionamento muito especial, um amor que busca o bem-estar espiritual máximo daquele que ama e que é amado. Esse é um apelo, inclusive, em Pedro, olha só, 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Em alguns momentos a gente tem dificuldade, né, para lidar com alguma pessoa, com alguma situação. Mas aqui Pedro, antes de exortar, falar das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, o que ele chama os irmãos? Como ele chama os irmãos? 1 Pedro 2, versículo 11. Amados. Logo em seguida, exorto-vos. É diferente, né? Você primeiro ouve um amados e depois exorto-vos. É mais fácil você ouvir depois sobre a gente também lembrar que é peregrino, forasteiro, se abster das paixões carnais, porque somos amados.
Então aqui a gente precisa reforçar, em outras palavras, a gente pode dizer assim: Filemon era um crente verdadeiro, ele era um cristão verdadeiro. Esse era Filemon. E nisso o crente pode ter certeza, o crente é amado. E ainda a gente pode ver a questão, por quem ele é amado, quem é que ama ele. É claro, em termos de relação humana, o apóstolo Paulo está dizendo que Filemon era amado pelo apóstolo, por Timóteo, pelos outros irmãos em Cristo, porque a relação deles consistia em amor. Mas como em sua saudação ele reforça, ainda no versículo 1, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que Filemon era crente e amado de Deus. Irmãos, essa é a maior das expressões do amor. Você saber que é amado e amado por Deus. João 14, 21, a Bíblia diz, Jesus dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Esse amor que nós deveríamos buscar. Hoje o mundo está buscando certos amores que são nocivos, certos amores que te levam ao pecado, certos amores que te afastam de Deus, mas o amor verdadeiro é daquele que tem os mandamentos, que guarda, ama a Cristo, é amado do Pai, Cristo ama ele e se manifesta para ele. Esse é o amor que nós temos entre nós, o amor da igreja. Na vida de Filemon, nós percebemos que seu amor pelos irmãos é prova de que ele era amado pelo Senhor. Isso é muito importante para nós. Nós corremos em todas as direções, buscando sermos amados, mas ao saber que somos amados por Deus, isso muda tudo. É complicado, irmãos, nós vivemos uma vida cristã da qual nós dizemos que Cristo é tudo. Algumas canções nós dizemos, Cristo é o meu sol, mas a gente vai mendigando o amor simplesmente de uma categoria humana, quando nós se esquecemos de que somos amados por Deus. O amor de Deus, ele vem e toma conta dos nossos relacionamentos, e deveria ser assim. Olha só o que diz 1 João capítulo 3, convido os irmãos a abrirem juntos. Filemon era amado por Deus, ele era amado pelos irmãos. A questão é, você é amado também? Como você pode provar que você é amado por Deus? Você pode dizer, eu sou amado por Deus, pois eu amo meus irmãos. Eu sei que isso é primário. 1 João capítulo 3, versículo 11, a Bíblia diz, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Sempre havia sido dito, pregado, que nos amemos uns aos outros. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Nós sabemos que somos salvos, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. A gente encontra essa descrição de amor claramente manifesta na vida de Filemon. Olha só o que o versículo 5 diz sobre este homem. Versículo 5, o apóstolo Paulo, falando sobre Filemon, diz assim, estando ciente do teu amor e da tua fé, que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Aí a pergunta é, o que torna uma pessoa amada? O que torna uma pessoa amada? Será que é essa pessoa fazer tudo da maneira como você espera que ela fizesse? Será que é essa pessoa ter o mesmo gosto de você, então você começa a amar e essa pessoa é amada? Será que é aquela pessoa que melhor sabe falar, que melhor sabe se comunicar, que é a pessoa mais engraçada do grupo? Isso é a pessoa ser amada? Qual é a característica de uma pessoa que é amada, assim como Filemon era amado? Pelo contexto, pelas expressões do apóstolo Paulo, o seu amor a Deus e para com todos os santos era a característica de que ele era uma pessoa amada. O amor, ele faz parte de um relacionamento, ele faz parte de uma expressão que exala de você. É como é dito, a gente não fala, a gente não ama apenas de palavras, mas de ações. Filemon amava e era amado pelos irmãos e por Deus. Isso, irmãos, é o mais perto que nós podemos chegar de uma tranquilidade plena de um cristão. Porque a palavra de Deus diz, aos seus amados, Ele os dá enquanto dormem. Então é interessante porque a nossa tranquilidade vem de saber que somos amados por Deus. A nossa paz vem de saber que na nossa relação é uma relação feita e produzida e mantida pelo amor. Quando isso não está equilibrado em nós, nós começamos a nos desesperar.
Mas nós sabemos que esse amor é o relacionamento do qual nós vivemos como irmãos. Paulo, ao chamar Filemão de amado, ele traz um calor especial no coração desse destinatário. 1 João capítulo 4, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele continua no versículo 11, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Por que isso é importante? Porque o apóstolo Paulo, no começo dessa carta, ele está dizendo algo parecido com isso. Filemão, amado irmão, Filemão, você que é amado pelos seus, você que é amado por Deus, perceba o apelo. Filemão, assim como você é amado, ame também agora o seu irmão de fé, Onésimo. Paulo está dizendo isso. Filemão, lembre do amor que te alcançou, lembre-se que você é amado, lembre-se inclusive das demonstrações de amor que você já deu, e ame o seu irmão de fé, chamado Onésimo. É por isso então que o apóstolo Paulo está falando tanto sobre isso. É como ele encharcasse essa carta de expressões de amor para que a convivência daqueles irmãos fosse restabelecida não apenas por uma ordem. Isso faz parte do apelo, como nós vimos de manhã, ele pede em nome do amor. É complicado, irmãos, quando a gente tenta buscar uma unidade que não seja no amor, porque fica uma coisa superficial. Às vezes a gente até faz isso nas nossas casas, né? Tenta, não sei quem tem mais de um filho, tenta controlar uma briga entre um e outro. Algumas pessoas usam aquela camiseta da amizade, acho que é isso, né, que fala, bota as duas crianças, uma do lado da outra, colada, e vocês só vão sair daqui quando se resolverem. Você tenta forçar uma união, mas o amor, ele é sublime quanto a isso, porque o apelo está dentro de nós, porque nós sabemos que esse amor já nos alcançou anteriormente. Outra questão importante, quando o apóstolo Paulo chama e adjetiva aqui Filemão, ele fala assim, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. Colaborador é um cooperador que trabalha junto. Essa é outra importante descrição de quem Filemão era, um homem que vivia em prol dos outros e não de si. Uma vez até me contaram o cúmulo do egoísmo, né? O cúmulo do egoísmo é dizer, todo mundo pensa em si e só eu que penso em mim. Então a pessoa está tão ligada no egoísmo que ela fica pensando, está todo mundo pensando em si mesmo. E só eu estou pensando em mim. Esse seria o cúmulo do egoísmo. Mas no Evangelho nós percebemos que somos chamados a uma vida que não pertence mais a nós mesmos, mas a Cristo. Por isso tudo que nós fazemos em benefício de Cristo e do seu corpo. A Bíblia diz em Filipenses 2,4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Aqui não é uma pessoa interesseira, não é uma pessoa cobiçosa, mas sim uma pessoa que se importa mais com você, com as outras pessoas, do que consigo mesmo. Essa é a expressão de uma vida em colaboração, tudo isso em prol do Evangelho. Isso nos leva a entender a colaboração de todos os crentes em todos os lugares. Essa cooperação, eu preciso reforçar, é um sinal da harmonia do corpo de Cristo. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 12, versículo 18 em diante. A Bíblia fala sobre essa harmonia do corpo e a gente encontra a mesma expressão. Cristo, ele harmonizou o corpo, ele organizou tudo isso e nós sabemos que isso tem uma motivação, tem um objetivo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18, a Bíblia diz assim, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Às vezes a gente fala da soberania de Deus, mas nós sabemos aqui que Deus coloca no corpo dele, no lugar certo, como lhe aprouve. Então ele diz, inclusive ainda falando mais à frente no versículo 25, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, qual é o motivo? Cooperem os membros com igual cuidado. Em favor de si? Não. Em favor uns dos outros. Essa é a tranquilidade que nós vemos e percebemos na comunhão que nós temos. Quando você está trabalhando em favor do seu irmão, quando o seu irmão está trabalhando em favor de você, ninguém fica desassistido, né?
Se você está no seu casamento e você está vivendo para sua esposa, para amar sua esposa vivendo para amar você, e vocês também amando os filhos de vocês, esse é um lar amoroso, harmonia. Ninguém fica de fora, a gente poderia dizer, ninguém fica sem amor, é muito amor. A gente sabe disso. Então a carta de Paulo a Filemão possui essa verdadeira expressão e verdade exemplificada. É um cuidado em amor por cada membro, e Onésimo, sendo enviado e recebido por Filemão, participaria certamente da igreja que se reuniria em sua casa em Colossos. Então, numa colaboração grande em prol de um membro do corpo, tudo que nós vemos reflete a visão que temos da igreja de Cristo Jesus. Essa carta, escrita pelo apóstolo, tendo um selo do Espírito Santo de inspiração, ela seria lida por todas as igrejas, é lida por nós hoje em dia, mas nós sabemos que ela foi escrita não para negócios da igreja, nem para ensinar uma grande verdade doutrinária, mas havia um escravo fugitivo que veio para Roma, tinha se convertido sobre o ministério de Paulo, e Paulo o estava enviando de volta para o seu mestre. E essa carta ele levaria consigo para a reconciliação, para fazer algum tipo de pedido de desculpas para ele, e pedir ao seu mestre que o recebesse com gentileza, perdoasse a sua falta, mas tudo nisso nós percebemos algo maravilhoso. Paulo está solicitando colaboração, visando o reino de Deus. Nós precisamos lembrar disso, irmãos. Nós colaboramos uns com os outros visando isso. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. Para que os cristãos sejam companheiros de trabalho, colaboradores, eles não precisam estar no mesmo terreno. Às vezes a gente pensa isso. Pensamos assim, não. Quem são os meus colaboradores? Quem são os meus cooperadores? Aqueles que vivem sempre comigo aqui, que estão me ajudando aqui no dia a dia. Mas não precisa ser isso. Nós somos cooperadores dos irmãos de Sobral, nós somos cooperadores dos irmãos de Quixadá, nós somos cooperadores dos irmãos de Foz do Iguaçu, todos somos cooperadores. Por quê, irmãos? Porque todos nós pertencemos a um reino maior do que nós, a um reino que não é nosso. O apóstolo Paulo diz isso em 1 Coríntios 3,9, porque de Deus somos cooperadores. Você já pensou nisso? Às vezes você acha que a pessoa é uma cooperadora porque ela está sendo cooperadora sua. Mas a Bíblia diz, de Deus nós somos cooperadores. Lavoura, de Deus. Edifício, de Deus sois vós. Ovelhas de um só pastor, Ele é o nosso Senhor. Nós somos o povo do seu pasto, ovelhas de suas mãos. Então Paulo diz aqui na carta a Filemão, você é nosso colaborador. Filemão vivia em Colossos, irmãos. Mais de 1.000 quilômetros de distância. Como é que ele era um colaborador do apóstolo Paulo? Ele vivia em Colossos, não estava com Paulo na prisão em Roma, não realizou nenhuma viagem missionária com o apóstolo, não participava da mesma rotina, porém ele era um colaborador, pois tudo que nós fazemos ao Senhor, nós fazemos também uns pelos outros em unidade. Às vezes nós pensamos que nós não temos nada de parecido com um cristão missionário lá na Amazônia, um cristão na Coreia do Sul, um cristão sendo perseguido lá na China. Irmãos, nós temos muito em comum uns com os outros. Nós precisamos lembrar disso, irmãos, porque todos nós estamos unidos em Cristo, colaborando em tudo. Se a sua cooperação aqui em Fortaleza é para o reino de Deus e não para si, isso está ligado com todos os outros irmãos do planeta Terra. Nós somos todos colaboradores. Às vezes nós cantamos, mas nos esquecemos. Somos um corpo assim bem ajustado. E esse corpo espiritual de todos os lugares que a igreja estão unidos a Cristo Jesus, porque só a Ele que eles pertencem. Então, às vezes até eu acho que nós temos dificuldade em perceber isso, porque se não estiverem colaborando comigo, não vale. Se não estiver colaborando com as minhas dificuldades específicas, não estão unidos a mim. Mas isso é uma visão humanista do reino de Deus. Pode até trazer inveja, amargura. Às vezes a gente não se alegra com um irmão colaborando com outro irmão. Deveria estar colaborando comigo. Eu estou necessitado. Mas, irmãos, a provisão de Deus alcança cada um dos seus. Somos colaboradores juntos de Cristo Jesus. Servimos a um único Senhor. E o seu nome é Jesus. É importante pensarmos nisso, irmãos, porque quando nós olhamos para a nossa vida, talvez você aqui tenha passado 10 anos, 20 anos, talvez você tenha começado há pouco tempo na igreja.
Às vezes você vai para outro lugar, às vezes você viaja para outro local, mas você não está fora da atmosfera do reino. Você não está fora do reinado de Cristo Jesus. Porque esse reinado de Cristo nunca vai acabar. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, versículo 8, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, Jesus Cristo é Deus, é para todo sempre. O trono de Cristo é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Se alguém colaborar para o reino de Cristo, é nosso colaborador também. É interessante pensarmos também em outra realidade. Nós precisamos lembrar que a colaboração, ela não é somente nessa geração. Nós que estamos trabalhando para Cristo hoje, somos colaboradores, companheiros de trabalho com todos os que vieram antes de nós. Colaboradores de Paulo, nós somos também. Nós somos colaboradores e igualmente discípulos do mesmo Mestre, que é Jesus Cristo. O autor de Hebreus, ao falar sobre correr com perseverança a carreira que nos está proposta, ele diz em Hebreus 12:1 que nós temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunhas. Esses irmãos eram irmãos que já faleceram, irmãos em Cristo Jesus, mas nós ainda andamos todos juntos. É como se todos os irmãos, até os que já morreram, faleceram, estão com Cristo, todos eles estão lá, aguardando cada um dos seus irmãos chegarem ao final da carreira, servindo, cooperando, colaborando em prol do reino de Cristo Jesus. E é nisso que nós vemos a beleza da igreja. Hebreus 13, versículo 7, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Sempre existe um companheirismo, um caminhar junto, um observar, e isso vai, inclusive, depois que alguém parte. 1 Pedro, capítulo 5, um texto também importante para nós quanto a isso. Às vezes a gente entende também da luta que a gente percebe, o diabo, nosso adversário, andando em derredor, como diz o versículo 8, e a exortação é para sermos sóbrios e vigilantes. Mas nós encontramos também no versículo 9, Pedro ensinando o que fazer se o diabo está ao nosso derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Pedro ensina dizendo assim, resisti-lhe firmes na fé. E ali ele continua dizendo assim, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. É interessante que você está sofrendo aqui, tem irmãos sofrendo em outro lugar, em outro país, e no mundo inteiro tem irmãos em Cristo sofrendo com você. Talvez você está orando por um, eles estão orando por você, e você caminha. Você sabe que essa irmandade está espalhada pelo mundo, e você deve ficar firme na fé. Aquele que sofre é companheiro de sofrimento de todos os que sofrem. Eu acho interessante que colaborador do apóstolo Paulo tem também essa nota, sofrimento. Colaborador tem essa nota de lutas, companheiro de lutas, inclusive é dito sobre Arquipo logo depois. E aqui a gente percebe então como a gente vive numa unidade. Nós sabemos que aquele que colhe é companheiro daquele que lavrou e também daquele que semeou antes dele. Vocês conhecem a quinta igreja catedral mais alta do mundo, chamada de Catedral da Colônia, de Colônia, na Alemanha, e ela foi produzida e demorou para ser construída mais de 6 séculos, 600 anos. Mas se você parar para pensar, primeiro o trabalhador lá, cavando para construir aquela catedral, e o outro que colocou a pedra lá no topo da torre, 600 anos depois, ambos trabalharam na construção da mesma catedral. Passou-se o tempo, mas eles são colaboradores, trabalham juntos. Então a diversidade de trabalho, variedade de estilo e dons, campos amplamente separados, diferentes períodos de tempo, não prejudicam, pelo menos não deveriam prejudicar a colaboração e unidade de serviço. Que melhor ilustração nós podemos ter, irmãos, do que essa que nós temos de Paulo e Filemão. Um viveu uma vida cristã, ajudou alguns santos humildes, em um canto distante, não tão importante, na sua casa. Outro inflamou o mundo ocidental civilizado. Ele pregou e avançou o reino de Deus por muitas outras barreiras. Mas esses dois, uma vela obscura, uma chama acesa, essas duas
forças, essas duas pessoas, esses dois irmãos, estavam ligados na mesma fonte, brilharam com a mesma luz e eram parte de um grande reino, o reino de Cristo Jesus. Nós devemos corrigir os nossos padrões de julgamento, ajustar as nossas perspectivas. Às vezes, irmãos, tem pessoas que passaram a vida inteira no anonimato, mas as suas orações fizeram avançar muito o reino de Deus. São colaboradores. Às vezes alguns irmãos estão no anonimato, não podem talvez, ou não têm algum talento ou algo assim, mas estão lá, aquecendo o coração dos crentes, motivando, sendo um descanso para os irmãos. Essa é a bênção da palavra de Deus. Nós encontramos nisso e é nesse ponto que a gente quebra o orgulho. Uma vez, eu estava participando de um culto de ordenação pastoral, e era de uma dessas convenções, e eu fui lá visitar, tinha um amigo meu que estava sendo ordenado pastor, e muitas congregações ali reunidas, um ginásio com irmãos ali reunidos de várias congregações, e certos irmãos de uma congregação e outra estavam para serem ordenados. Então, um irmão da congregação A, outro irmão da congregação B, e todos juntos. Era um culto de ordenação. Tivemos um agora há pouco do pastor Iago. É um culto festivo, um culto alegre. E era para ser assim. Então, a gente vê, um momento de união, colaboração, até que em dado momento, irmãos, começaram a surgir algumas coisas estranhas. Começaram a se levantar umas faixas. E aí você olha, num lado tinha uma faixa sendo levantada, dizendo, fulano, estamos aqui para você. Aí no outro lado estava uma faixa dizendo, ciclano, cadê você? Eu vim aqui só para te ver, quase isso. Aí de repente, começou a ter, literalmente, irmãos, pandeiro. Começaram a ter, não sei se era vuvuzela, o que era aquilo lá, mas tocava um barulhão. E aí chega aquele momento da ordenação, convidamos o fulano de tal para vir à frente. Aí quando vinha, palmas. Aí depois, fulano de tal, aí começa palmas maiores. Aí no final das contas, um culto de ordenação pastoral, onde todo mundo deveria estar junto, colaborando e cooperando, começou a virar uma competição entre a congregação maior, a congregação menor, a briga de igrejas. A gente saiu de lá triste, porque, irmãos, as coisas não são assim no reino de Deus. Nós somos todos cooperadores. Somos todos cooperadores. Nós percebemos isso, então, nessa carta, quando chama Filemão de nosso colaborador. Um problema, talvez, em toda essa confusão e esquecimento de que todos somos colaboradores, pode ser porque nós se esquecemos, irmãos, de uma coisa muito simples na nossa união. Nós se esquecemos de uma coisa muito simples quando falamos de cooperação. Nós se esquecemos de que tudo provém de Deus. Não é isso? Às vezes nós olhamos para a realidade e pensamos assim, não pode ser. Às vezes a gente olha para o nosso viver e se esquece que a providência vem de Deus, tudo provém de Deus. Nós somos colaboradores, irmãos, mas se não fosse o Senhor, não haveria uma sequer reunião de cristãos hoje em dia. Essa é a questão da palavra de Deus. Salmo 127, versículo 1 diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A gente poderia fazer todo o esforço do mundo, cooperar, colaborar com tudo, mas se não fosse o Senhor, nós não poderíamos esperar nada, nada poderia acontecer. Então, irmãos, nós percebemos isso no nosso viver. Nós chamamos isso de uma vida comum, mas é uma vida debaixo da palavra de Deus. É parte de viver uma vida lembrando que o Senhor cuida de todas as coisas. Assim é o nosso hábito falarmos coisas comuns, coisas necessárias que acontecem, a vida em comunidade, a vida na descrição, mas em todas essas coisas que nós colocamos à mão, tudo provém de Deus. Qual é a nossa parte então? Nós devemos usar os meios disponíveis que Deus dá para cooperarmos. E apenas isso, e se alegrarmos com isso. Não é permitido, irmãos, para nós ficarmos ociosos. A Bíblia nos diz isso. Nós vivemos para o Senhor, nós andamos para o reino de Deus, nós não somos preguiçosos na obra de Deus, nós não visamos os nossos próprios negócios. Cristo diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Um dos versículos mais difíceis de seguir. Mas nós percebemos que até no cansaço da carne, na luta, o Senhor está conosco. Então essa questão é a questão direcionada à nossa vida devocional. Nós oramos para que as vidas sejam alcançadas,
mas ao mesmo tempo nós pregamos o Evangelho. Nós oramos para que o reino de Deus avance e nós colaboramos na campanha da compra do terreno, nós colaboramos financeiramente, mantendo os servos de Deus, nós buscamos em piedade que a palavra do Senhor fale conosco, mas nós também nos esforçamos e buscamos no Senhor estudar mais, ler mais a palavra de Deus. O avô de Spurgeon, certa vez, ele disse, ensinou seu neto, Spurgeon, uma lição que ele nunca se esqueceu. O avô dele disse assim: meu filho, eu estudo o meu sermão tanto quanto se o trabalho de pregar dependesse inteiramente de mim, mas eu vou ao púlpito confiando no Espírito de Deus, sabendo que não depende de mim, mas depende dele. Essa é uma visão que nós sabemos que deve ter em nosso corpo, nosso viver. Então nós olhamos para isso e vemos que a colaboração dos irmãos para um assunto principal, um assunto pontual, ela é direcionada pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, a palavra de Deus diz por Tiago que a fé sem obras é morta. A palavra de Deus diz que a fé atua pelo amor. E não há princípio mais forte e contundente para extrair a energia de um homem do que a sua convicção de que Deus está com ele. Se Deus opera em mim, se Deus faz o seu querer, Ele opera em nós, tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua boa vontade, então o resultado natural é que eu devo operar aquilo que Ele já começou. Onde Deus uniu os meios e os fins, eu preciso dizer, o que Deus uniu, não separe o homem. Então, como é que eu analiso uma situação de cooperar, de colaborar, assim como Filemão? Ele era um irmão amado, mas também um colaborador de Paulo, e mais enfaticamente de Cristo Jesus. Hebreus capítulo 6, olha só o que a palavra de Deus nos diz. Quando nós pensamos nessas expressões de colaborar, cooperar e sermos amados, nós sabemos que a palavra de Deus não nos deixa distantes do cuidado e da visão de Deus, que sempre observa tudo que nós fazemos. Olha o que a palavra de Deus diz no autor de Hebreus, capítulo 6, versículo 10. A Bíblia diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor, unido, trabalho e amor, que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Trabalho e amor para com o nome de Deus é servir aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim. Isso não é fácil, irmãos. É fácil você falar assim: eu sou um cooperador, mas só um dia. É fácil você dizer assim: eu sou um colaborador no reino de Deus, no reino de Cristo. Eu vou servir, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas só aquela semana, na outra, a gente já não está mais servindo dentro de casa, já acabou tudo isso. Mas aqui diz: continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Começamos o ano de 2025, as resoluções renovam-se, As leituras da Bíblia anual, tudo que você precisa para buscar em sua devoção, tudo isso é renovado quando vira um ano. Mas aqui nós vemos o autor dizendo: continue até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, versículo 12, para que não vos torneis indolentes, preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Como é que está a sua vida de cooperador no reino de Cristo Jesus? Às vezes você pensa assim: mas como é que eu posso cooperar? Será que é só vir a um púlpito pregar? Será que é só eu fazer algum evento, alguma coisa que eu possa demonstrar diante dos outros algo? Irmãos, cooperar é diante da situação que Deus, pela providência, te colocou, fazer a vontade de Deus. É isso cooperar, irmãos. Às vezes a gente espera uma grande oportunidade para cooperar, mas você precisa amar a sua esposa, você precisa amar o seu marido, você precisa cuidar e exalar o seu amor para com seus filhos, você precisa tratar bem os seus irmãos, você precisa ter longanimidade, paciência, os frutos do Espírito precisam exalar de você. Você precisa cuidar das coisas simples no seu trabalho, se preocupar com a sua espiritualidade, orar pela igreja, orar pelos seus irmãos, orar pelos parentes que não foram convertidos, ofertar, confortar,
tempo disponibilizado, a família sendo uma bênção para outras famílias, para o surgimento de outras congregações, acolhendo, exortando, tudo o que Deus coloca para você. Nós lemos, irmãos, uma carta de Paulo a Filemon. Paulo está preso, e olha só como ele estava vivendo, cuidando das questões que estavam na sua frente, e trabalhando, cooperando para o reino de Cristo. Então, hoje, na última canção, no tempo ali da liturgia, né? Eu até anotei aqui, e realmente é difícil, né? A canção Sonda-me, usa-me, porque ela diz assim, em uma parte, eu quero, né? Então é um desejo, eu quero ser usado da maneira que te agrade. Primeiro princípio aí, né? A gente canta, né? Eu quero ser usado da maneira que te agrade. Em qualquer hora, em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me. E a gente repetiu mais de 10 vezes, usa-me. Será que a gente é assim? Eu quero ser usado, mas desse jeito. Eu quero ser usado, mas agora não. Agora você cantar, eu quero ser usado da maneira que te agrade. Em qualquer hora, em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, Senhor, usa-me. É uma oração difícil. É uma oração difícil de nós vivermos. Mas o apóstolo Paulo, quando fala de Filemon, quando ele apela para o amor, ele diz, você também é meu cooperador. Irmãos, somos todos cooperadores no reino de Cristo Jesus. A nossa alegria é o nome de Jesus Cristo ser exaltado. E que isso seja sempre presente junto de nós, aqui na Igreja Batista de Parquelândia. Amém? Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, amado Pai, o Senhor nos conhece, como nós cantamos também, sonda-me. O Senhor nos ajude, Pai, porque nós vivemos um conflito constante. O nosso reino, a nossa vontade, geralmente vem à frente. Mas nós, sabendo que somos amados por Ti, sabendo que não vivemos para nós mesmos, visamos colaborar, viver para um reino superior, para o reino de Cristo Jesus. Instrua-nos, Pai, nos ajude nessa tarefa, da qual, se não for a transformação no nosso coração, o operar do Teu Espírito Santo, jamais seríamos capazes de fazer. Nós vivíamos para o nosso reino, até que o Senhor nos alcançou, até que o Senhor nos trouxe para o reino do Filho do Seu amor. E agora, Senhor, nós vivemos para o Seu reino. Assim, Senhor, nos ajude a vivermos como Tua igreja, jubilantes, alegres, porque somos usados por Ti nessa obra maravilhosa. Louvado seja o Teu nome, sejas exaltado, Senhor, na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos